Segundo o último censo do IBGE, aproximadamente 46 milhões de brasileiros declararam ter alguma deficiência. O número apresenta quase 24% da população do país. Pois é, viu? E a deficiência visual foi a que mais apareceu entre as respostas e chegou a mais de 35 milhões de pessoas. Pelo estudo, 18,8% dos entrevistados afirmaram ter dificuldade para enxergar mesmo com óculos ou lentes de contato. De olho nessa estatística, a gente mostra agora no quadro Saúde as principais doenças que afetam a visão. Há mais de um ano, seu Gésio perdeu a visão do olho direito quando teve um descolamento de retina. Uma bolinha preta assim, aquela bolinha preta foi crescendo, e ali cresce ligeiro. Aí depois viu um bocado de funisquim de lado assim, aquelas estrelinhas, funisquim de lado assim, tudo petrejando. Aí depois ficou tudo preto. Ficou uma bola preta que eu não via nada. A visão do olho esquerdo também está comprometida. A catarata, já em estado avançado, causa dificuldades para o aposentado enxergar. Entre as principais doenças relacionadas com a visão estão descolamento de retina, miopia, hipermetropia, astigmatismo, conjuntivite e catarata. Os médicos oftalmologistas alertam que, detectados esses problemas, o tratamento deve ser feito o mais rápido possível. A hipermetropia, ela se caracteriza mais por dar dificuldade na visão de perto. Já a miopia, dificuldade à distância. E o astigmatismo, ele se caracteriza por dar embaçamento visual, tanto longe quanto perto. Então, na hipermetropia, a queixa maior vai ser dor de cabeça, dificuldade de concentração na leitura. Já a miopia não, ela não dá tanta dor de cabeça. O que vai acontecer é que a pessoa vai ter a dificuldade de enxergar de longe. De perto, tem uma visão muito nítida. E o astigmatismo, ele pode cursar com sensibilidade à claridade, dor de cabeça, pode trocar letras. Em relação ao descolamento de retina, é o seguinte: a retina, ela é uma camada que reveste internamente o olho e abaixo dela existem outras camadas. Então, quando ocorre um rasgo nessa retina, o vítreo, que é um líquido que existe dentro do olho em forma de gel, ele penetra nessa abertura e vai descolando a retina. Mas se engana quem pensa que o cuidado com a saúde dos olhos deve ser feito somente na idade adulta. Por isso, o teste do olhinho deve ser feito desde cedo para evitar problemas futuros na visão da criançada. O sistema visual, ele é desenvolvido dos 0 aos 6 anos. Então, se for encontrado qualquer doença nesse período, tem que ser tratado imediatamente, porque senão depois vai ser um adulto com deficiência visual ou algum déficit visual. Então, o teste do olho ele é importante porque detecta doenças ao nascimento, tipo catarata, glaucoma, tumor, que pode ameaçar até a vida do bebê. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Pediatria, 1 em cada 4 crianças tem problemas com a visão. Os pais precisam ficar atentos para detectar os sintomas da deficiência visual. Fazer a testa, ao assistir TV o olho fica vermelho, lacrimejando, ao aproximar muito do livro, do caderno para escrever, da televisão, dor de cabeça, às vezes uma falta de interesse pelos estudos, que nem sempre é preguiça, é porque não está enxergando bem e muitas vezes a criança não sabe informar o que está acontecendo. Tá aí algumas dicas boas aí para os pais ficarem atentos aí, dadas pela oftalmologista Joelma Juliani. É bom sempre os pais prestarem atenção nos filhos, né? E se você tem alguma dúvida, mande pra gente através do telefone 2101-8520. Para falar mais sobre esse assunto, a gente convidou aqui para o estúdio outro oftalmologista, José Herbert Fernandes Vieira. Muito obrigado pela sua presença, doutor. Eu já vou começar fazendo algumas perguntas de telespectadores que a gente viu aqui, que tem muita pergunta de gente querendo tirar algumas dúvidas. A Vânia Cristina de Juazeiro, ela disse que a filha tem 10 anos de idade e está com suspeita de glaucoma. Ela quer saber qual é o tratamento e pergunta se o senhor tem conhecimento se isso se trata pelo SUS também. Trata, sim. O glaucoma na criança pode acontecer, inclusive, ao nascer, né? O teste do olhinho, geralmente você consegue detectar esse tipo de problema. E com 10 anos de idade, se tem uma suspeita, essa suspeita tem que ser afirmada, tem que tirar a dúvida dela para saber se a criança tem ou não tem um glaucoma. E tem como tratar. Você tem possibilidade de tratamento medicamentoso e, por último, cirúrgico.
Olha, a dona Dejanira de Souza, do João de Deus, ela disse que sente muitas dores nos olhos e chega a lacrimejar muito. Ela quer saber o que é que pode ser isso, se pode ser algum sintoma de catarata. Tem alguma relação? Lacrimejamento E dores nos olhos. Não, geralmente o problema da catarata causa o principal sintoma é a baixa de acuidade visual, ou seja, a visão borrada. Essa é a principal causa. Só que o paciente com catarata, com baixa de acuidade visual, começa por instinto a passar muito as mãos nos olhos, querendo que desembace. Então, nesse momento, ele pode ali ficar adquirindo infecções de repetição, irritação. Então, pode ser uma coisa secundária. O ideal é que essa pessoa procure um oftalmologista para se esclarecer. A propósito, pegando um gancho de forma rápida aí, qual é a orientação no caso quando a pessoa tem uma irritação no olho? Para não coçar, então não coloque a mão, não coloque o olho? Não colocar nada no olho, a não ser que seja um caso de urgência, que você não tenha o que fazer, você pode lavar com soro fisiológico, se não tiver soro fisiológico, a água filtrada ou fervida, certo? Claro que não quente, né? E após isso, procurar um oftalmologista. Tá certo, olha só, depois do intervalo a gente continua o bate-papo com o oftalmologista. Se você tem ainda alguma dúvida, alguma pergunta, envie pra gente 2101-8520 que ele responde daqui a pouquinho. E ainda no dia... Já estamos de volta para falar sobre os problemas na visão, tema do quadro Saúde de hoje. Eu já faço a primeira pergunta aqui de Charles Borges, do Projeto N1. Ele disse que não consegue ver muito bem além dos 100 metros. Além dessa distância, já pode ser considerado um problema? Veja bem, a gente considera uma visão 20/20, é estabelecido pelo conceito de que a pessoa deve ver um tamanho de letra a 6 metros, que é mais ou menos o tamanho do consultório, e assim, se dependendo do tamanho do objeto a 100 metros, né, e do tamanho e de como esteja o tempo, né, a possibilidade de a pessoa enxergar aquele objeto a 100 metros ou não, pode ou não ser um problema. Depende do que ele não está enxergando, então. Exatamente. Né? A gravidade desse não enxergar. Agora, se ele, por exemplo, costumeiramente vê bem a 100 metros aquele objeto e a partir de um momento começa a perceber que está tendo dificuldade de enxergar o mesmo objeto à mesma distância, isso pode ser algum comprometimento na visão, realmente. Ok, tem a pergunta de Jefferson Conceição, do bairro Quilômetro 2, aqui em Petrolina. Ele disse que tem 19 anos e usou óculos desde os 7 anos de idade, pois tinha miopia. Com 14 anos, ele deixou de usar por conta própria e disse que agora sente dores de cabeça. Ele quer saber se o fato dele ter deixado por conta própria de usar os óculos pode ocasionar algum problema mais grave. Geralmente, se a pessoa tem miopia e usa os óculos, a partir do momento que ela para de usar os óculos, ela vai enxergar menos. Não necessariamente vai causar dor de cabeça. Agora, o fato de a pessoa estar forçando, principalmente para longe, que é o caso da miopia, né, fechando os olhos, e se tem um astigmatismo associado, aí nesse caso pode sim levar uma cefaleia secundária, que é a dor de cabeça nesse caso. O Roberto Rodrigues, do bairro José Maria, ele disse que os olhos ficam cheios de uma secreção amarela com bastante frequência. O que pode ser isso? Uma conjuntivite crônica, algum tipo de infecção crônica, ele tem que realmente procurar o oftalmologista para poder identificar isso aí e tratar. Normal não é? Não é. Agora, a vaidade feminina aqui, olha, Isabel Sobral, do José Maria, ela tem uma pergunta interessante, que ela tem carne no olho e ela quer saber se pode usar o lápis de maquiagem nos olhos, porque ela diz que quando usa fica com os olhos irritados. Tem alguma coisa a ver com essa carnosidade? Geralmente é difícil a gente dizer para uma mulher não usar maquiagem, né? E no caso da carnosidade, ela tem uma facilidade maior de ter irritações nos olhos. Qualquer produto, qualquer coisa que seja colocada aos olhos ou próximo aos olhos, podem irritá-los. Como é que ela pode tratar esse problema da carnosidade? A carnosidade, que é o pterígio, ela tem que ser vista pelo oftalmologista para poder enquadrá-lo em termos de tamanho, ou se está prejudicando muito a visão, se está realmente influenciando muito esteticamente, porque esse tipo de cirurgia tem um potencial muito grande de se fazê-la e ela voltar.
e muitas vezes volta com mais sintomas. Então, realmente tem que se pesar muito o risco-benefício de uma cirurgia dessa. Então, se tem um problema com o lápis, tenta trocar o produto. Se não consegue, procura o oftalmologista. O oftalmologista pode orientar realmente em relação a usar a maquiagem. E alguns tipos de colírios também aliviam mais. Tá certo, Ok, doutor. então. Muito obrigado por seus Obrigada. esclarecimentos. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos. Viu? Boa tarde. Boa tarde. Olha só, hoje é comemorado o Dia Nacional do Surdo. A data é marcada